minha família sai da terra indígena do Carreteiro na década de 70. Os Caingangue daquela região e o meu avô, de uma forma bem especial, eles sofreram com todo o processo de esbulho territorial que o governo do estado do Rio Grande do Sul promoveu contra a população Caingangue. Os Caingangue, desde o final de 1860, 1890, eles são retirados do mato, que era uma prática que o governo tinha para com as populações indígenas, para colocar elas, confinar elas em pequenos aldeamentos. E nos anos de 1930, 1940, 1950, a colônia velha do estado do Rio Grande do Sul, onde viviam os imigrantes, os colonizadores, ela já está passando por um inchamento. E esses imigrantes então vão ocupar novos territórios, que são esses lugares onde o governo do estado do Rio Grande do Sul tira então as terras indígenas e passa a lotear e vender as terras indígenas. Então a história dos Caingangue nesse período em que houve o esbulho foi sempre o favorecimento do não indígena, do colonizador, sobre os territórios Caingangue. As várias violências sofridas pelos indígenas Caingangue naquele local, que era desde matar os Caingangue, fazer emboscada aos Caingangue, para amedrontar eles, surrar as pessoas, para amedrontar elas e fazer com que elas fossem embora para outros lugares, fossem embora para outras terras indígenas. Mas esse período da ditadura militar foi violento contra os Caingangue. Nós vivemos tempos de violência muito grandes ainda hoje. Nós não sabemos quais mais tempos de violência e quais violências a gente vai enfrentar daqui em diante. Mas num período histórico, talvez a década de 60 tenha sido a de maior violência contra os Caingangue com relação ao esbulho de território. Serrinha deixa de existir. É como se você não tivesse um passado memorial sobre aquele espaço, que para nós Caingangue é tão importante. E essa ocupação territorial, especialmente no norte do estado do Rio Grande do Sul e no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, causou muitas mortes e muita violência por conta dessa ocupação que era fomentada pelos agentes que cuidavam então dos toldos indígenas, que eram como eram chamados os territórios ocupados pelas populações indígenas, que foram reservados pelo governo do estado, ou mesmo das reservas indígenas, que eram aqueles territórios também ocupados pelos indígenas e criados pelo governo federal. Vários momentos do relatório Figueiredo, quando tratam da terra indígena Nonoai e da terra indígena do Guarita, a gente vê a atuação do governo contra mulheres e crianças. A prática do casamento, a obrigatoriedade do casamento de mulheres indígenas com homens não indígenas aconteceram durante esse período, principalmente da ditadura militar. A gente tem aí vários relatos de mulheres que tiveram ou que foram obrigadas a ter relacionamentos ou relações sexuais com homens não indígenas como prestações de serviço, durante esse período da ditadura militar. Algumas até que tiveram filhos com essas figuras, principalmente esses homens que trabalhavam então dentro das terras indígenas. E é importante a gente lembrar também o sofrimento causado a essas mulheres e as crianças indígenas. As mulheres Caingangue e as mulheres da minha família, elas tiveram uma atuação muito importante na retomada da terra indígena Serrinha, mas que inicia muitos anos antes, lá no período da década de 60, da década de 60, quando elas fazem enfrentamentos contra os agentes do governo. E esse enfrentamento se deu de que forma? Algumas jovens indígenas e jovens meninos e meninas foram levados para um instituto, que depois se tornou o Instituto Clara Camarão, mas elas foram então levadas de uma forma obrigatória para estudar e tornarem-se monitores bilíngues. Aí eu vou chamar a atenção para uma dessas mulheres, que é a Andila Caingangue, a Andila Inácio, que vai para esse centro de treinamento, fazer então a sua formação enquanto monitora bilíngue, fica lá durante um período, o período da formação, que era feito pela Igreja Luterana,
com o CIO, que é um instituto norte-americano, e também com a FUNAI. Eram essas parcerias que formaram então essa instituição. Formam os monitores bilíngues para que eles passem a atuar dentro das terras indígenas, fazendo a alfabetização das crianças caingangue que naquele período falavam a primeira língua, que era a língua caingangue, a língua materna. Então, uma maneira de poder fazer o assimilacionismo, que era um projeto do governo, com a população caingangue, foi instrumentalizar os monitores bilíngues e fazer a obrigação deles da atuação dentro das terras caingangue. Bom, os professores, então, esses monitores bilíngues, eles compreendem a importância de ter uma outra atuação, para que os alunos deles, naquele período, entendessem que a nossa língua continuava sendo uma língua importante e não ter o detrimento da língua caingangue em função da superioridade da língua portuguesa, que é a portuguesa brasileira, que era como o governo federal, então, queria naquele momento. Bom, na década de 70, e a Andila daí já formada, já atuando como monitora bilíngue na terra indígena do Guarita, ela faz uma denúncia ao governo federal, ao presidente da República, escrevendo uma carta ao presidente Figueiredo, contando sobre os arrendamentos de terra e o sofrimento que a população caingangue do Guarita estava vivenciando naquele momento. A Andila teve, então, ameaças contra a vida dela, contra a família dela, e ela teve que sair da sua terra, deixar a sua terra, para ir para um outro lugar, foi para o Pará, para trabalhar com uma aldeia Caiapó, para então fugir dessas ameaças que ela vinha sofrendo. Mas a Andila, como outras mulheres caingangue, e que depois vem trabalhar junto para a reconquista do território de Serrinha, foram as mulheres que fizeram essa diferença, então ela como uma figura central. Depois desse período, final de ditadura militar, e final dos anos 70, houve toda uma mobilização nacional pelas organizações indígenas então sendo constituídas, pelas mulheres então fazendo esse papel como a Andila fez de fazer essa denúncia ao presidente da República, e outras mulheres também que estavam então como professoras monitoras bilíngues nas terras indígenas. E esse movimento teve resultados importantíssimos, que foi retomada de territórios como o território de Nonoai, e aí a expulsão dos colonos que estavam morando ali. E aí a gente pode citar algumas figuras emblemáticas, como a professora Martina, que depois vai fazer a retomada do seu território ancestral, né, da sua mãe, que é o território do Xingu, lá perto da cidade de Constantina, e as caingangue, a Odila Inácio, Ângela Inácio, Arcelinda Inácio, Andila Inácio, que são as mulheres da minha família que fizeram a retomada, junto com as lideranças indígenas, o seu Amantino Portela, o cacique Antônio Min Claudino, do território de Serrinha. Então, situar esses momentos históricos em que essas mulheres começaram a se articular no final dos anos 70, nos anos 80, para culminar na retomada territorial nos anos 90, é importante porque o esbulho territorial ele aconteceu efetivamente na década de 60. E eles retornam então e retomam esse território. Mas as mulheres caingangue foram muito potentes porque elas atuaram como enfermeiras, atuaram como professoras, mas atuaram mais ainda na articulação política para estar ali presente junto com os seus filhos e com as suas famílias, apoiando as lideranças masculinas, então para formar essas novas terras indígenas, que eram terras ancestrais.